Shabbat Shalom, amigos do canal. Que privilégio que eu tenho, Sam Stachover, de compartilhar hoje a minha tela com a Natália Brandigolanda, nossa Nath. Shabbat Shalom, Nath. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Gente, é uma alegria quando a gente consegue fazer esses vídeos que nós fazemos para vocês, para nós também. Mas a gente quer oferecer isso para vocês porque é o resultado daquilo que nós lemos, nós pensamos, meditamos, trocamos ideias e esperamos que isso possa ser também de conteúdo para cada uma das nossas vidas. E esta semana nós vamos falar de Tetzaveh. Tetzaveh é uma paraxá que está em Êxodo 27, a partir do versículo 20, até o capítulo 30, versículo 10. Ezequiel é a Haftará, Ezequiel 43, do 10 ao 27. Na aliança renovada, na nova aliança, lemos Hebreus 13, de 10 a 17. Sensacional esse texto. E Salmo 65. E a Paraxá se chama Tetzaveh, sabe por quê? Porque ela começa dizendo: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Tetzaveh, ordenarás. E, gente, o livro de Êxodo em si é um livro de conversa. Deus conversa com Moisés, Moisés conversa com o povo, Deus usa Moisés para mandar recado, Moisés fala com o povo. E eu vejo aqui uma passagem que me chama muito a atenção, e é o que a gente estava trocando ideias com a Natália. Olha só o que diz Êxodo 28, a partir do versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Caramba! Se imagina, Natália, que era essa roupa? Era uma, pela descrição, deve ter sido uma roupa maravilhosa, sensacional, linda, 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 né? E ainda tinha um bordado a ouro, tinha pedras no peito, uma placa dizendo Santo ao Senhor. E tem uma realidade que foge das coisas. Hoje nós não temos um descendente de Arão. Como é que a gente se ornamenta para diante de Deus? Natália, me ajuda a entender como é que a gente se ornamenta para estar diante de Deus. Sami, a gente olha, né? O Senhor ordenou todas essas coisas e hoje a gente tem que ver quem somos nós, né? Como a gente fala, né? Qual é a nossa roupa santa? Qual é o nosso a nossa maior representação do Senhor na nossa vida? E hoje a gente vê que, por mais que a gente se consagre diante do Senhor, entenda quem é o Senhor, a gente tem a nossa parte, a gente tem que saber que diante do Senhor nós temos que estar com as nossas vestes, né? E qual é a nossa maior veste? Que, igual a gente estava falando, né, anteriormente, é o arrependimento. Só que é igual a gente fala, né, Sami? O nosso arrependimento é puro, o nosso arrependimento tá limpo diante do Senhor, ou a gente tá assim, eu pequei aqui, tô arrependido. Mas daqui a pouco você tá ali, pecou de novo. Ah, tô arrependido. Então, qual é o nosso linho mais puro, né, do arrependimento? Porque as vestes de Arão eram o linho mais puro que se existia na época. E nós, qual é a nossa maior pureza diante do Senhor? O nosso maior arrependimento diante do Senhor? Porque eu acho que o espírito dele aguarda isso de nós. E hoje isso tem se perdido um pouco nesse vão, igual eu falo, né? É o vão do arrependimento. O que que você acha sobre isso, Sami? Sobre essa falha no arrependimento? A falha no arrependimento. Imagine só, né? Com essas roupas lindas que Arão ganhou, né? Então ele precisava estar diante de Deus. E eu imagino.
de que essas roupas maravilhosas não poderiam ser um disfarce. Ele não poderia estar fantasiado. Ele tinha que assumir o papel da roupa bonita. E quando você coloca a roupa do arrependimento, é talvez uma roupa intangível, mas totalmente real. E você põe de uma maneira bem simples. Puxa, sabe o que é? Ih, fiz errado, perdão, tá? Esse perdão é sincero, é honesto, ou é uma forma de você se mascarar diante das pessoas e não diante de Deus? Porque diante de Deus você tem que ter uma postura de coerência. Deus olha para você assim, ah, mas eu te conheço. Não, pelo amor de Deus, não, 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 Deus, eu tenho vergonha. Ah, opa, peraí, como é que é? Você tem vergonha? Então, é essa que tem que ser a nossa linha de conduta. Fazer com que Deus seja honrado através deste processo de arrependimento. Agora, eu entendo que o arrependimento é uma coisa que tem que vir do fundo do coração. O fato da gente ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, ela pode fazer efeito ou pode não fazer efeito. Quando ela faz efeito, aí então o que que acontece? Você fica diante de Deus e aí você diz assim: Senhor, eu tenho vergonha, porque sabe o que que é? Aquilo que eu escondia de todo mundo, eu achei que eu estava escondendo de ti, mas você já conhecia. Esse, você não acha que é o início do arrependimento, Natália? Eu acho que é exatamente esse ponto que o Senhor espera de nós. É quando a gente é porque o Senhor ele ordena, mas ao mesmo tempo que o Senhor ele ordena, ele também é um Senhor que abraça. Então ele sabe tudo que a gente faz de errado. E eu acho que a gente ser sincero com ele o máximo que a gente puder, é isso que nos leva ao arrependimento genuíno. Então você fala assim, não é eu, ai, né, me arrependi. Eis-me aqui, Senhor. E aí você vai e faz tudo ao contrário de novo. Porque você vê, né, nessa paraxá, ela fala muito sobre isso, sobre a gente ter essa honra ao Senhor, sobre a gente ter essa purificação diante do Senhor, porque lá em Êxodo 27 fala que o azeite a ser colocado na menorá tem que ser o azeite mais puro. A vestes do Arão era o linho mais puro. Então, o que que o Senhor espera de nós? Que sejamos, né, puros diante dele. Então, você pode até fazer alguma coisa de errado, porque é difícil hoje em dia não pecarmos em momento nenhum. Todo mundo está pecando em alguma coisa, a gente peca, né? Nem que a gente tente o dia inteiro, vem assim alguma coisinha e a gente erra. Mas a gente fala que o Senhor espera de nós o mais puro de que a gente possa ter. Então, o arrependimento da gente tem que ser puro, tem que ser genuíno. Por quê? Porque se a gente se arrepende verdadeiramente, alguma coisa ali que a gente errou, a gente não vai fazer mais. Por quê? Porque você realmente se arrependeu. A gente pode errar em outras coisas, mas naquilo é igual quando a criança está crescendo, né? E a palavra dele fala: não sejais como meninos, né? Já se foi a época de ser como meninos, né? Então, não estamos mais nesse tempo, gente. É hora da gente, né, deixar o leite para lá e entender que precisamos aumentar, né? Não vou dizer que é um grau, mas vamos colocar que a gente precisa crescer diante de quem é o Senhor, para que a gente possa honrar Ele verdadeiramente. Olha só, em Atos 3,19, nós lemos que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, entenda de uma maneira muito clara o seguinte: conversão. O que é a conversão? É você ir de um lugar para outro, uma direção nova, mudança de comportamento. O apóstolo Paulo diz que agora que eu estou em Yeshua, Mashiach, as coisas velhas já se passaram e tudo é novo. Então, eu tenho o privilégio de me converter do pecado e começar a dar frutos deste arrependimento. Então, qual é o objetivo? Se nós precisamos estar de maneira pura diante do Eterno, Deus vai olhar e vai dizer assim:
Vem cá, você está falando sério ou você ainda está naquela de que vai e não vai, né? Aí eu ponho de uma maneira muito doída. Jesus foi para a cruz, Yeshua foi para a cruz uma única vez. Ele não vai de novo. Então, ou você aceita o sacrifício que ele já fez, mesmo nós ainda sendo pecadores, sujos e desonestos diante de Deus. Então, é uma única vez. Ou você aceita esta situação a teu favor, porque você não passou por ela, ele passou por ela a teu favor. Olha a coisa sensacional. Quer dizer, agora você tem que começar a se preocupar e dar frutos desse arrependimento em função do que foi. Eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem: ah, sim, realmente, sabe o que é a Bíblia? Sim, é um livro bonito, tem coisas interessantes, mas é um livro que relata o sofrimento. Por quê? Porque estar diante de Deus, você não pode ser falso. É aquela sensação de que, Senhor, desculpa, passei no semáforo vermelho. Tá, tudo bem, não, mas não queria ter passado no semáforo, mas não prestei atenção. Ah, sabe o que é? Não parei para o pedestre atravessar a faixa na faixa de pedestre. São coisas que a gente acaba fazendo. Mas se você não tem a consciência de dizer pisei na bola, na verdade você está usando um disfarce diante de Deus. Isso. É. E você fala, né? São pequenos exemplos que você está dando, mas que faz parte da realidade de todos nós. É algo que a gente deixa passar, mas que o Senhor está vendo. Então, a gente entender que, né, até em Hebreus fala aqui, não é nem no versículo, é um pouquinho antes, essa paraxá tem de Hebreus 13 10 para frente, mas em Hebreus 13 8 diz que Jesus, né, Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, você fala assim, eternamente, gente, enquanto estivermos aqui, né, que Yeshua não voltar e continuarmos aqui, a gente tem que entender que ou a gente avança ou a gente vai estar sempre estacionado num arrependimento que não é aquele que agrada o coração de Deus, porque a vontade boa, perfeita e agradável é dele. E a gente entra dentro dessa vontade boa, perfeita e agradável quando estamos alinhados ao que o Senhor quer de nós. Então, a gente fala, ai, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo com a minha vida. Mas raciocina, né? O Senhor nos deu inteligência, nos fez diferente dos outros animais. Somos animais que raciocinam exatamente por isso, porque o Senhor deixou para nós um livro que explica todas as coisas. Porque tudo que você quiser, até como faz manteiga, tem escrito na palavra dele. Vai lá em Coríntios que a gente acha. Mas aí você fala, se ele nos deu tudo isso, nos mostrou todas essas coisas, porque lá atrás o povo pecar, fazer o bezerro de ouro, eu até fico pensando, tá bom, eles estavam no comecinho, eles, né, era Moisés que falava com eles, mas poxa, depois que Yeshua veio e nos mostrou tudo, ele cumpriu toda a lei que foi dita, que tudo que Yeshua disse, ele não veio para mudar nada da lei. Ele não veio para alterar nenhum livro da Torá. Ele veio para cumprir todos esses livros. E aí você fala, se depois disso a gente não consegue entender e confessar o nome dele verdadeiramente, com o arrependimento do nosso coração, nós precisamos analisar a nossa vida. É chegado esse momento, porque é chegado um momento que está breve de Yeshua retornar. E aí, a gente está pronto? Essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. Estamos prontos? Mas, já que nós estamos falando de Tetzavé, ordenarás, olha só, Yeshua fala de uma maneira muito clara. Mateus 3,8, Yeshua diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele está ordenando. Agora, para quem que ele está ordenando? Para todos aqueles que lerem a palavra de Deus. Enquanto você não leu, você pode até se
considerar inocente. Mas no momento que você leu, a responsabilidade ficou por tua conta. Eu queria aproveitar dessa vez, esta ordenarás, para que seja o teu ponto de conversa com Deus nesse chamado, onde você passa a ter o privilégio de dizer: preciso de ajuda. E não está exatamente na porta esperando. Você vai pedir mesmo minha ajuda? Porque eu estou aqui, estou pronto. Eu já fiz a minha parte, mas eu quero te ajudar. Você vai querer fazer a sua? Porque se você quiser fazer a tua, então eu te digo: converte-te do teu pecado, arrependendo-se de tudo aquilo que você fez. É um assunto muito interessante, parece teu chamado. Então, Forte, né, Tami? Bem forte esse assunto. bem E eu forte. falo, né, que é um período agora de Purim, é um período de oração, é um período de jejum, é um período da gente entender qual é o nosso papel diante do Senhor. E, e eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que é um período da gente parar nessa paraxá, leiam essa paraxá, ela é muito rica em detalhes, né? É até bonita de ver, porque fala sobre as cores, fala sobre todas, né? A paraxá anterior era muito linda, a Terumá, porque falava sobre todos os estatutos, sobre todas as coisas que o Senhor criou através do Mishkan, mas essa é uma paraxá que fala muito assim sobre quem somos nós, né? Somos sacerdotes do Senhor. Então, que a gente possa ser mesmo sacerdote do Senhor, honrando Ele com os frutos de arrependimento que até você leu para a gente, que fique, né, registrado isso como um fruto de arrependimento para cada um de nós. Pessoal, está aí o desafio para esses chamados. Converte-te do teu pecado. Arrepende-te diante do Eterno. E permite a Ele aquilo que Ele sempre quis. Eu quero morar no meio de vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero ser o vosso Deus, para que vocês sejam o meu povo. Que esse seja o teu assunto neste Shabat. Para todos vocês, Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, pessoal!